torcedor vascaíno, a lua de mel vista entre Vasco, Ramon Angel Dias e o torcedor cruzmaltino, nesse momento vem tendo seus primeiros dias de ressaca. Pois ontem, após uma derrota que já havia acontecido de uma forma até mesmo dura contra o Santos no domingo passado na Vila Belmiro, o Vasco voltou a terminar uma partida sem vencer. Dessa vez para a equipe que é atual campeã da Copa do Brasil, São Paulo, dentro de São Januário, para mais de 20 mil pessoas. O empate tirou o Vasco da zona do rebaixamento, caso hoje o Santos não consiga vencer a sua partida dentro do Allianz Parque contra o Palmeiras. O Vasco terminará a 25ª rodada fora do Z4, ou seja, terminará a 25ª rodada numa posição melhor do que começou, já que o Gigante da Colina iniciou essa rodada dentro do rebaixamento. Porém, fica a dúvida, será que o desempenho foi bom? Será que com esse mesmo desempenho visto ontem contra a equipe de São Paulo, visto também contra a equipe do Santos e visto também contra a equipe do América Mineiro, é o suficiente para livrar o Vasco de um rebaixamento? Ficam-se os questionamentos. A única realidade nesse momento para o torcedor vascaíno é, com relação à arbitragem, se continuar dessa maneira, vai ficar difícil para o torcedor cruzmaltino até o final de 2023. Fica nítido que querem rebaixar o Vasco. Fica nítido que, num pêndulo, sempre pende ao lado do Gigante da Colina o pior resultado. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, falar sobre toda essa situação envolvendo o Vasco e São Paulo ontem, falar também sobre a tabela do Campeonato Brasileiro e falar também sobre essa polêmica envolvendo a arbitragem de Braulio da Silva Machado. É duro, é complicado, mas é de fato contra tudo e contra todos. Porém, vambora, rapaziada, vambora, sem muita enrolação. Fala logo, né, de Vasco da Gama, e eu quero começar aqui, é claro, este é Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste domingão falando sobre o que aconteceu na partida de ontem entre Vasco da Gama e São Paulo, pois às 6h30 da noite, em São Januário, para mais de 20 mil pessoas, o Vasco empatou com a equipe de São Paulo pelo placar de 0-0. A partida terminou com o Gigante da Colina tendo 38% da posse durante 90 minutos, chegando 11 vezes ao gol de São Paulo, enquanto São Paulo 12 vezes ao gol do Vasco. E o Vasco terminou essa partida com 2 finalizações ao gol do Rafael, goleiro paulista, enquanto São Paulo com 4 finalizações ao gol de Léo Jardim. Sendo que uma delas, aquela penalidade máxima que será um assunto já do nosso vídeo, e outra delas também no final do primeiro tempo, uma espetada num contra-ataque através de um passe muito ruim do Paulo Henrique, que acabou criando essa oportunidade clara de gol ao São Paulo, e o Léo Jardim salvou a partida de ontem. Inclusive, abrindo aqui um parênteses, abrindo aqui um colchete bem grande para você. A gente sempre comenta muito sobre Léo Jardim. A gente sempre critica muito Léo Jardim. E aí hoje, nesse momento, neste domingo de manhã, ó, quero aplaudir, porque de vilão, Léo Jardim ontem se tornou herói em São Januário. De um goleiro tão criticado, ontem foi uma peça essencial para dar esse 1 ponto ao Gigante da Colina, que poderá ser crucial, quem sabe, para o final do ano. Ontem contra a equipe de São Paulo foram 4 defesas, uma defesa difícil, um pênalti defendido, meio gols evitados, 100% das bolas que foram ao gols do Vasco foram defendidas por Léo Jardim, passou o jogo sem sofrer gol, e 17 passes que tentou, acertou 7. E como a gente trouxe, Léo Jardim ontem deu ponto ao Vasco da Gama. O Vasco não foi bem, o Vasco não jogou bola, isso fica nítido através dos números que acabamos de trazer a vocês. Porém, se olharmos na tabela, com o 1 ponto conquistado, o Vasco sai da zona do rebaixamento. Como vocês estão olhando aqui ao lado, o Vasco da Gama nesse momento é o 16º colocado com 27 pontos, enquanto tem abaixo do Vasco Santos e Goiás com os mesmos 27, América Mineiro com 18 e Coritiba com 17. O que isso significa? Goiás já entrou em campo nessa rodada, entrou ontem às 4 horas e perdeu para o Bahia, ou seja, não ultrapassa mais o Vasco. O Santos entrará em campo hoje contra a equipe do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Uma vitória que será muito difícil de acontecer, principalmente após uma derrota do Palmeiras e eliminação dentro do Allianz Parque. Ou seja, o Palmeiras entrará com um peso gigante nesse jogo de hoje, é a necessidade de uma vitória. E caso realmente se concretize o que é o esperado, ou seja, o Palmeiras vencer o Santos dentro de sua casa, o Santos permanecerá na 17ª colocação, e o Vasco, que terminou essa 25ª rodada, ou aliás, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na 17ª colocação, terminará essa rodada na 16ª, longe do Z4. Ou seja, o pontinho que Léo Jardim deu ao Vasco da Gama, defendendo o pênalti, sendo essencial
na partida de ontem em São Januário, além de tirar o Vasco do Z4, poderá fazer com que o Gigante da Colina termine essa rodada longe da zona do rebaixamento. Porém, é claro, fica nítido, fica claro que foi muito longe daquilo que é o esperado. O Vasco ontem não jogou bola, o Vasco ontem não foi bem. E quem falou sobre isso foi o técnico argentino Ramon Herrera Dias, que deixou muito bem claro o que ele achou do desempenho da equipe ontem contra a equipe de São Paulo, dentro do Caldeirão de São Januário. Sí, primero quería decir que en este partido nosotros jugamos contra el mejor equipo que viene de ganar la Copa, que es mucho más difícil ganar la Copa de Brasil que la Copa Libertadores. Entonces jugamos contra un gran equipo, un gran entrenador, que hace mucho tiempo que se trabaja, y tenemos que pensar nosotros. Le voy a dar un mensaje para los hinchas de Vasco, que hace 11 fechas atrás Vasco estaba descendido y hoy estamos compitiendo contra los mejores equipos de Brasil. Entonces tenemos que pensar que nosotros vamos a pelear hasta el final va a ser el resultado, pero necesitamos la ayuda de la gente, tenemos que estar juntos, si no estamos juntos es difícil. Tenemos que competir, estamos compitiendo contra los mejores equipos. Entonces, tenemos que estar todos juntos, estar tranquilos. Hoy ya estamos ahí, tienen que jugar Santos, pero ya estamos ahí afuera de la zona de descenso. Pero tenemos que seguir compitiendo. Vamos a tener con Fortaleza, tenemos 3 equipos. Hace 11 fechas estaba descendido. Ahora estamos compitiendo contra los mejores equipos. Yo estoy muy contento por los jugadores, porque dan el máximo de cada uno. Tenemos que apoyar a la gente, tenemos que crecer, tenemos que apoyar. Entonces, yo estoy muy feliz por el resultado. Quería ganar, como todos, como toda la gente de Vasco, queríamos ganar. Pero esto no terminó. Faltan fechas, faltan muchas fechas, faltan muchos partidos y tenemos 2 semanas para prepararnos bien para todo lo que viene. Pero estamos contentos, la gente tiene que acompañar, tiene que seguir acompañando como siempre. Que esté tranquila, vamos a competir. Vasco está compitindo, assim que eu estou muito feliz por isso. Torcedor vascaíno, então é de fato difícil, muito complicado. Ramon Dias aí falou que ainda há 11 rodadas, disse que o Vasco da Gama estava rebaixado quando ele chegou e hoje compete entre os melhores times do Brasil. Não é uma mentira, muito pelo contrário, é uma realidade. O Vasco da Gama hoje é um time que compete, mas visto o desempenho que a equipe vinha tendo há 3 rodadas atrás, hoje o momento é de preocupação. Hoje é o momento de ajeitar as arestas, de aparar as arestas, ajeitar o que está errado, principalmente nessa data FIFA que terá pela frente, e voltar para enfrentar o Fortaleza no dia 21 de outubro, mais forte do que enfrentou o São Paulo ontem em São Januário. Deixa aí nos comentários, ainda está confiante na virada, torcedor? Para você, o Vasco da Gama ainda fica na Série A do Campeonato Brasileiro? Coloque aí a sua opinião. E o que temos a trazer aqui, é claro, também neste Acorda Vascão, é sobre Braulio da Silva Machado, o árbitro ontem responsável por comandar a partida de Vasco da Gama e São Paulo. Um árbitro que, curiosamente, foi marcado também por uma polêmica, num jogo ainda deste ano, no jogo do retorno do Campeonato Brasileiro, a primeira partida do retorno, ou seja, a 19ª rodada, exatamente 7 rodadas atrás, o Braulio da Silva Machado estava apitando um Vasco da Gama e Atlético Mineiro dentro do Maracanã. Nesse jogo houve uma penalidade máxima não marcada em cima de Gabriel Peck, um pênalti nítido na cara de Braulio da Silva Machado, onde Maurício Lemos, zagueiro do Atlético, puxa a camisa do jogador do Vasco da Gama. O pênalti não é marcado e o VAR não chama Braulio da Silva Machado. O curioso é que após essa partida o Vasco foi até a CBF e formalizou uma reclamação ao profissional. Porém, mesmo diante disso, ontem o árbitro da partida era Braulio da Silva Machado. Ontem o critério utilizado foi muito estranho, sinceramente. Para o torcedor vascaíno que acompanhou o jogo vai entender o que eu estou falando. Um critério de pêndulo completamente contrário ao Vasco da Gama. Era dúvida, marca contra o Vasco. Era um lance de escanteio, a posse que era do Vasco era dada para o São Paulo. Era um lance lateral, a posse que era a favor do Vasco era dada para o São Paulo. Era uma falta que tinha um critério sendo utilizado para o São Paulo e outro utilizado para o Vasco. Tudo isso, é claro, vai irritando, vai picotando o jogo e vai dificultando o bom desempenho da equipe. O Vasco ontem não jogou bola, não é justificativa, mas sabemos muito bem que na dúvida ontem Braulio da Silva Machado apitou sempre contra o Vasco da Gama. E não à toa ontem, assim como aconteceu nesse último domingo, era o esperado que algo ruim pudesse vir a acontecer. E aconteceu. Uma penalidade máxima foi marcada por volta dos 45 minutos do primeiro tempo. Uma penalidade máxima que, para mim,
Lucas, Moretti, Marques. Esse lance é um lance de pênalti. Eu, Lucas, acho que isso é pênalti. Chutou, o Léo estava com o braço um pouco aberto, muito pouco mesmo, em movimento de recolhimento. Porém, a bola bateu no braço do Léo dentro da área. Pra mim, isso deveria ser pênalti em todos os casos. Bola na mão dentro da área é pênalti, ponto, acabou. Mas não é isso que diz a regra. A regra diz que se o adversário estiver com o braço em movimento de recolhimento, e era o que o Léo estava, tanto que você quer, na hora que a bola bate e o Léo tá fechando o braço, ou seja, movimento de recolhimento. E além disso, era um lance muito próximo, a regra diz exatamente isso. Dependendo da distância, não há tempo de reação para o adversário. E não há tempo de reação para o adversário na distância que o Rames chutou na direção do Léo. Então, além do braço estar no movimento de recolhimento, a bola também estava muito próxima. Não deu tempo do Léo tirar o braço. Então, dito isto, não é pênalti. Não deve se marcar a penalidade máxima. E o Vasco já teve neste Campeonato Brasileiro ainda momentos e lances como esses que não foram marcados a favor do Vasco da Gama. Mas ontem, novamente, o critério foi utilizado de uma outra maneira. E é isso que irrita o torcedor. Não apenas marcar o pênalti, mas ter critérios diferentes quando se trata de Vasco. E para trazer ainda mais de forma lúcida a vocês, que eu estou falando para vocês não disserem que eu sou mentiroso, que eu sou maluco, que eu sou aquilo, que o vascaíno é doido da cabeça, olha esse lance aí que está aparecendo na imagem a vocês. Esse lance é de Atlético Mineiro, esse lance é um jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, Corinthians e Flamengo. Olha aí o que está acontecendo na imagem. O que está acontecendo na imagem é um lance onde é um cruzamento e a bola bate nitidamente na mão do Léo Pereira. É um movimento muito igual ao do Léo Pelé ontem. A bola está chegando em direção ao Léo e nesse momento ele tenta recolher o braço e no movimento de recolhimento a bola bate no braço dele e aí há um toque na mão nítido. Não há um desvio no Yuri Alberto, não há nada do tipo. E o lançamento é até feito muito mais longe do que ontem aconteceu com relação à proximidade do Rames no chute que ele deu e a bola acabou resvalando no Léo. Sabe o que aconteceu nesse lance que eu estou mostrando a vocês? Não foi dada a penalidade máxima. Então, é isso que eu falo. Não é apenas a questão de marcar. Para mim, aquilo ontem era pênalti sim. Mas eu espero que o critério venha a ser igual. Para mim, Lucas é critério. Aliás, para mim, Lucas é pênalti. Porém, a regra não diz isso. A regra diz que o lance de ontem não era pênalti. Ok. Porém, se marcou o pênalti, que utilize esse critério para todos. Porque o critério, cara, utilizado ontem não foi utilizado na Copa do Brasil do ano passado a favor do Flamengo. Um lance muito semelhante ontem foi dado pênalti contra o Vasco. E no ano passado, numa final de Copa do Brasil, não foi dado um pênalti a favor do Corinthians e contra o Flamengo pelo mesmo árbitro. Então você vê que ele utiliza um critério contra o Vasco e utiliza um critério a favor do Flamengo. Eu não quero falar de Flamengo, que estão beneficiando o Flamengo, nada do tipo, mas é a questão do critério. Qual é o critério do senhor Roberto da Silva Machado? Porque ontem utilizou um. E o mesmo árbitro no ano passado, num lance idêntico, muito parecido, e para mim até um pouquinho pior, até mais fácil de ser marcada a penalidade máxima pela distância, já que foi um cruzamento, o Braulio não marcou. Então calma aí. O que está acontecendo? Qual é o critério utilizado? Precisamos de um esclarecimento. Coisas como essa prejudicam o futebol, irritam o torcedor vascaíno e cansam nós que amamos o esporte e esse clube que vem sendo prejudicado rodada a rodada. Assim como aconteceu em 13, em 15, em 20, em 21, em 22 e em todos os anos, o Vasco vem sendo duramente prejudicado pela CBF. E a pergunta que fica é até quando? E quem vai fazer alguma coisa? Porque eu não estou vendo ninguém fazer nada. O Vasco toma toda a rodada, mas ninguém faz nada para ajudar. É complicado? É difícil. Mas é de fato contra tudo e contra todos. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste domingo. E já já estaremos de volta com Fala Gigante na parte da tarde, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.